Olá, tenho 3 perguntas para te fazer. Primeiro, você é aquela pessoa que se alegra quando o outro tem uma realização, quando o outro está feliz porque conquistou alguma coisa? Segundo, você é daquelas pessoas que quando alguém está falando, você não vê a hora de falar para dar um conselho, até interrompe o outro para contar uma experiência sua? Terceiro, você é aquela pessoa que sempre alguém está te dando um conselho, que não te deixam falar e que você mal falou, alguém já te deu um conselho? Então, se você se identificou com uma dessas 3 perguntas, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Kátia Rios, uma pessoa que ama a Deus e ama a palavra dele. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Essas 3 respostas, elas se encontram em Êxodo 18. Depois vai lá, é um capítulo curto, somente com 27 versículos, e leia atentamente esse capítulo. O que diz nesse capítulo? Fala o quê? Quando Jetro, que é o sogro de Moisés, vai encontrar com ele quando Moisés está lá no deserto com o povo de Israel, que o povo de Israel tinha sido retirado por Deus, pela mão forte de Deus, lá da abertura do Mar Vermelho. O povo estava sendo escravizado lá no Egito e ele foi retirado com a mão poderosa de Deus e agora eles estavam no deserto. E nesse momento eles estavam ali e Jetro foi ver Moisés. Eles eram o quê? Jetro era sogro de Moisés. E ao chegar lá, avisaram Moisés, seu sogro está chegando. Moisés já foi ao encontro dele, honrou ele e se abraçaram e ficaram muito, muito felizes. Então a gente já vê um relacionamento saudável entre sogro e genro. E hoje tem até piada, né? Entre sogra, sogro, genro, porque as relações estão difíceis hoje, não existem respeito, não existe muitas vezes harmonia, e aqui a gente já vê uma relação respeitosa. E é interessante que aí Moisés começou a contar todas as maravilhas que Deus fez, da retirada do povo do Egito, dos desafios que eles tiveram no deserto e foram muitos, desde um pouco da falta de água, de comida, do maná que desceu do céu, da cordonize, da vitória contra os amalequitas. E sabe o que Jetro fez? Jetro era o quê? Um senhor idoso. Ele era pai de 7 filhas, ele era sacerdote em Midian e Jetro se alegrou. Ele se alegrou de Deus estar usando a vida de Moisés. Ele se alegrou, inclusive ele fez ali, aqui no versículo 12 diz assim, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifício e chamou Arão e todos os anciões de Israel para comemorar. Então ele se alegrou, e isso muitas vezes falta, muitas vezes as pessoas se alegrarem umas com as outras, nós principalmente cristãos nos alegrarmos uns com os outros. Muitas vezes, pelo contrário, tenho ciúmes porque o outro está fazendo algo, tenta inibi-lo mediante dele fazer alguma coisa. Então, vamos nos alegrar. Eu conheço um terapeuta que ele diz assim, que ele dá alta para os pacientes dele quando o paciente dele consegue se alegrar com a vitória do seu próximo, quando ele consegue se alegrar com aquelas pessoas que o incomodavam. Então, deixar sermos genuínos nesse aspecto. Então, respondemos aí a primeira pergunta que eu fiz, né? Deixar realmente de olhar para a parte assim que te incomoda, mas se alegrar com a vitória do outro. Isso é se despir. Isso faz tão bem, gente. Faz tão bem, faz tão bem. Isso nos traz alegria e cura para nossa alma. E a segunda parte aqui desse capítulo vai responder as outras 2 perguntas. Jetro, no outro dia, acompanhou a rotina de Moisés e percebeu que Moisés ele ficava desde o amanhecer até o pôr do sol, o quê? Orientando o povo. O povo ficava em fila lá, em pé, o dia todo, esperando a sua vez para ser atendido por Moisés. Eles levavam todas as causas, as coisas que estavam acontecendo para que Moisés os aconselhasse e julgasse a sua causa. Aí
Jetro observou o dia inteiro aquilo e ficou muito preocupado com Moisés. Eu até anotei aqui que ele ficou preocupado com a saúde de Moisés. Ele viu que essa carga era uma carga pesada para Moisés e ele fez o quê? Ele chamou, esperou tudo isso passar. No final do dia, chamou Moisés e falou: Moisés, o que é isso que está acontecendo? Você está com uma carga muito pesada e eles também de ficar o dia inteiro esperando a vez deles. Aí Moisés falou: é porque eu julgo a causa deles e eu também aproveito, Jetro, para ensinar os mandamentos e as palavras de Deus. Aí Jetro aconselhou Moisés. Só que antes dele aconselhar, ele observou Moisés o dia todo. Depois, no final do dia, ele mostrou o genuíno cuidado que ele tinha para com Moisés quanto à sua saúde, quanto que ele não ia aguentar esse fardo tão pesado. E ele também deu o quê? Formas de solucionar o problema. E ele disse assim para Moisés: Moisés, por que você não elege, procura homens fiéis, dá até a classificação aqui desses homens, fala aqui no versículo 21, procura no meio do povo homens capazes, temente a Deus, que sejam dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça eles como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda a causa mais complexa é que vão trazer a você. E desse modo você vai ter uma carga mais leve e eles te ajudarão no trabalho. Agora ele fala assim para Moisés também. E agora ele diz assim para Moisés no versículo 23: se dessa maneira Deus te instruir. Quer dizer, eu estou dando o meu conselho, a minha opinião, a minha forma de ver como organizar isso melhor. Mas se Deus te instruir, então nós temos que ver isso. Jetro era uma pessoa, como disse, mais idosa. Ele era um sacerdote em Midian. Ele tinha 7 filhas, então sabia lidar também com conflitos, sabia lidar com sentimentos, com emoções. Então ele tinha experiência de vida. E aqui ele pôde aconselhar Moisés, mas ele falou: Moisés, consulte a Deus primeiro, nisso que eu estou te falando. E porque dessa forma, Moisés, você vai ter tempo para levar as causas do povo na presença de Deus. E também você vai ter tempo, Moisés, de instruir as leis e os mandamentos para eles andarem no caminho do Senhor. E assim Moisés acatou a recomendação do seu sogro. Olha que riqueza, né? Moisés, ele estava recebendo todas as orientações aqui de Deus, mas o Senhor também usa pessoas para nos orientar. Só que aí nós temos que estar atentos, porque primeiro, essas pessoas, elas nos ouvem, elas nos observam, elas nos chamam à parte para conversar e elas estão interessadas no nosso bem-estar, em progresso, tanto no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Aqui a gente viu que Jetro se preocupou com a parte física de Moisés, com a carga emocional que Moisés estava carregando e também com a parte espiritual dele ensinar o povo a caminhar na presença do Senhor. Que lições maravilhosas de relacionamento nesse capítulo, vocês não acham? Eu ganhei demais. Espero que vocês vão lá e leiam e ganhem mais pepitas ainda do que essas que eu pude comentar bem pouquinho nelas. E eu aproveito e peço assim para vocês, se gostaram desse vídeo, compartilharem com mais pessoas, curtirem aqui o canal, porque o meu coração está fervilhando de trazer mais coisas para a gente desfrutar juntos de Deus. Um forte abraço, graça e paz. Até mais!